leigamente falando, é como se a gente estivesse dando um final de curso na suspensão, ou seja, quando você chega ali no limite de onde a perna poderia subir, a cabeça do fêmur ali, e ele bate no acetábulo em cima. Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Da onde que surge essa necessidade da colocação de uma prótese? Prótese do quadril, mas acho que acaba também de uma certa forma sendo um pouco igual para outras próteses, ou não? Sim. Pode ser parecido. Na verdade, assim, falando especificamente do quadril, né, a prótese ela tem duas indicações principais. A cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que a gente marca, que não é uma urgência, é para o desgaste da cartilagem, né, da articulação do quadril, que depois eu vou mostrar aqui se vocês se interessarem. E aí, um osso está roçando contra um outro osso, e isso causa dor, naturalmente, limitação, e aí você pode colocar a prótese de quadril que acaba com essa dor. Em alguns casos de fraturas do colo do fêmur também, que existam riscos de não consolidar essa fratura, você pode colocar também a prótese de quadril como tratamento, e aí já é no paciente que está internado, na urgência, né? O quanto antes a gente colocar isso, melhor. Mas são as duas grandes indicações, a artrose e as fraturas de colo de fêmur. E essa artrose ela pode surgir por diversas causas. Esse assunto é muito interessante porque, assim, a maioria das artroses das outras articulações, que é o desgaste da cartilagem, ela ocorre de maneira primária. O que é isso? Com o passar dos anos, né, a gente vai ficando com cabelo branco, sem cabelo, enfim, com ruga, com vista cansada. E a cartilagem também vai gastando com o tempo, né? Ela vai diminuindo. Agora, no quadril especificamente, o desgaste dessa cartilagem, ele ocorre de maneira secundária a alguma coisa. Por exemplo, o teu caso foi uma fratura do acetábulo. Deixa eu só, talvez seja interessante eu posicionar aqui para as pessoas que estejam assistindo. Isso aqui é uma bacia, né? Eu de frente para vocês aqui. Acho que tá dando para ver legal. Tá. E aqui é a parte de cima do osso da coxa, que é o fêmur, né? Que encaixa nessa taça aqui. A bola é a cabeça do fêmur e a taça é o acetábulo. E aqui estão os movimentos do quadril. Dobra, estica, abre, fecha, roda para dentro, roda para fora. E esses movimentos, eles acontecem sem dor, porque a cabeça está recoberta por uma cartilagem e a taça também. Então o movimento acontece sem contato de osso com osso. Quando acaba a cartilagem, né, roça, e isso dói bastante. Bastante. Você sabe como é que é, né? Então, é uma articulação de movimento, não é uma articulação de carga, como coluna e joelho, por exemplo. Coluna e joelho vão gastar, né? Coluna vai gastar os discos, vai gastar a cartilagem do joelho, os meniscos, mas a articulação do quadril, como uma articulação de movimento, ela se comporta um pouco diferente. Não é a carga em si que vai degenerando a cartilagem, mas sim o movimento. E aí, se nós tivermos qualquer alteração, seja na esfericidade dessa cabeça, que deve ser idealmente uma esfera, uma bola, seja na anatomia ideal dessa taça que recebe a cabeça, a gente pode desenvolver um desgaste de cartilagem. Então, por exemplo, no seu caso, você teve uma fratura do acetábulo, né, aqui. Então, as fraturas do acetábulo, elas agridem a cartilagem no momento do trauma. E, naturalmente, né, aquela agressão, a cartilagem não se regenera em nenhum lugar do corpo. Então, aquilo, se teve uma lesão, é natural que ela vá gastar mais rapidamente. Às vezes, o que a gente vê bastante no esporte, e isso é muito interessante, né? Hoje a gente sabe que a maior causa de desgaste da cartilagem do quadril é uma situação chamada impacto fêmoro-acetabular, entre o fêmur e o acetábulo. Algumas alterações da anatomia ideal
associadas a um movimento geralmente repetitivo, que pode ser no ciclismo, pode ser na corrida, pode ser no futebol, em artes marciais, enfim, alguns outros esportes que movimentam bastante o quadril, podem fazer um choque, um contato repetitivo entre o fêmur e a taça do acetábulo, né, a borda do acetábulo, e esse movimento repetitivo vai acabar gastando a cartilagem, gerando um choque contínuo, e isso gasta a cartilagem. Essa hoje é a maior causa, Carlos, de desgaste de cartilagem em pacientes jovens. Interessante. Então, assim, eu estava falando de tudo isso. A primeira pergunta que eu ia te fazer, o ciclismo então é um esporte que vai gastar menos a cartilagem, mas agora falando por conta desse movimento, eu não tinha pensado desse impacto. Se a pessoa tiver um quadril ideal, geralmente não vai ter desgaste nenhum. Tem que ter contato de um osso contra o outro. Então tem que ter uma anormalidade na cabeça do fêmur ou então na taça. Tem que ser junto. Ou uma anormalidade nessa taça, por exemplo, um aumento de cobertura anterior, uma versão do acetábulo um pouquinho diferente, ou então uma saliência. Aí a gente está falando de formação do próprio corpo da pessoa, né? Exatamente. E agora o interessante, num paciente ativo, leigamente falando, é como se a gente estivesse dando um final de curso na suspensão, ou seja, quando você chega ali no limite de onde a perna poderia subir, cabeça do fêmur ali, e ele bate no acetábulo em cima. Desde que ele tenha uma saliência, seja no acetábulo, seja na cabeça do fêmur, na transição entre a cabeça e o colo do fêmur. Se a cabeça for redonda e o acetábulo tiver uma posição ideal, não bate.